Tudo já estava orquestrado para um dos dias mais marcantes para a história mundial. Os planos iniciais da London Bridge foram delineados pela primeira vez na década de 1960, de acordo com The Guardian. O jornal britânico publicou um artigo com o título London Bridge is Down, a ponte de Londres caiu, explicando detalhes sobre um plano secreto de como o Palácio de Buckingham iria agir caso a Rainha Elizabeth II falecesse. O plano, caso a rainha morresse, já estava traçado, inclusive, com total conhecimento dela ainda em vida. E esse plano se chamava London Bridge, que envolvia algo em torno de 10 a 12 dias de procedimento, né? Os mais diversos, cerca de mais ou menos 12 ou 13 passos. A diferença é que a previsão inicial era partir de Londres, caso viesse a morrer. Só que a rainha morreu no interior da Escócia, onde ela passa habitualmente as suas férias de verão. Então você tem um deslocamento da Escócia até a Londres, né? Porém com as homenagens devidas na própria região da Escócia, já que a rainha tem um vínculo muito forte com o país. A mãe dela era de origem escocesa e ela desde criança frequenta toda a região. Então houve, vamos dizer, as homenagens locais com todos os rituais e todas as tradições da própria Escócia. A partir do ano 2000, reuniões sobre o protocolo aconteceram 2 ou 3 vezes por ano. O fim do governo de uma das figuras mais importantes do mundo não poderia ser no improviso. Com atualizações, os preparativos podem ter sido reformulados ao longo desses anos. O funeral de um chefe de Estado, ele não é um funeral qualquer. Ele tem que administrar a comoção popular, ele tem que administrar os vários interesses das várias nações que compõem o Reino Unido, ele tem que respeitar também o tempo de, vamos dizer, anúncio da morte. Depois você tem o embalsamento do corpo, porque o corpo precisa ser preparado para durar tanto tempo, né? Você tem também uma série de medidas de segurança que precisam ser acertadas. Vamos lembrar que os funerais da rainha, já na finalização em Londres, vão contar com representantes do mundo inteiro. Então isso exige, vamos dizer, medidas de segurança pública extremamente sofisticadas, em função, por conta de possíveis atentados, entre outras coisas, né? Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos anunciou a sua presença. Então, só a presença do presidente americano já mobilizaria uma série de recursos para proteger, né, a ele e a sua comitiva. Outra coisa, também administrar o período do velório. Existem milhões de pessoas que já vão procurar Londres para essas despedidas. Se espera que alguma coisa em termos de 1 milhão de pessoas por dia nas ruas de Londres. Então isso não é pouco. Mesmo sendo uma cidade muito grande, muito bem organizada, exige também da parte da segurança pública para garantir o equilíbrio, para que não haja nenhum tipo de violência, nenhum tipo de problema para atender tanta gente, né? E vamos lembrar que o velório será aberto também durante 3 dias seguidos, exatamente para evitar essa pressão muito grande popular, para que não haja um aglomerado muito grande, né, de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, que a polícia possa administrar essa massa de pessoas circulando pelas ruas como um todo, de uma maneira organizada, de uma maneira calma, pacífica, para que não haja nenhum problema. A monarca de 96 anos já sabia exatamente o que ia acontecer no dia de sua partida. A própria rainha tinha assinado todos os detalhes antes de sua morte. Com a morte de Elizabeth II na Escócia, os protocolos sugeridos pela London Bridge
aconteceram como Operação Unicórnio, uma adaptação dos procedimentos para o país onde a monarca estava em repouso por causa da saúde debilitada. Tudo seguiu como estava no protocolo. O anúncio da morte foi feito de forma gradual. Depois dos familiares da realeza, a primeira pessoa que teria sido informada sobre o fato foi a primeira-ministra, Liz Truss, recém-possada no cargo. Segundo as regras do London Bridge, a frase London Bridge is down foi o código usado para informar o dia D, dia da morte da rainha, para autoridades do governo. Na sequência, a informação chegou para outras autoridades do Reino Unido. E só depois, o mundo todo recebeu a notícia da morte da rainha. A BBC foi a primeira imprensa a noticiar o fato, pois possui há muitos anos a exclusividade de receber em primeira mão a notícia das mortes que acontecem na realeza. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. O Home Edward, que é um dos principais apresentadores, um dos principais âncoras da BBC, ele teve que usar gravata preta ao anunciar. A BBC entrou em rede, ela tem um tempo mínimo, porque são vários canais lá em Londres da BBC transmitindo ao mesmo tempo, mais o canal mundial. Todos os 27 serviços de língua, eles têm que se alinhar, fazer uma programação única, e aí entra o apresentador dando a notícia. Ele tem um tom de voz específico, que não pode ser muito exagerado e também não pode ser muito indiferente. E logo depois que ele faz o anúncio, é tocado do início ao fim o hino da Grã-Bretanha. O jornalista Luiz Kawaguchi já trabalhou na BBC e conta que há anos existe um treinamento para o dia da morte da rainha. Havia um treinamento anual para o que eles chamam de obituário categoria 1, ou seja, um treinamento para cobertura da morte de um membro sênior da família real, que aí podia ser a rainha Elizabeth II, poderia ser o seu marido, o príncipe Philip, poderia ser o seu filho, Charles, ou poderia ser o seu neto, William, ou seja, esses quatro que são os membros mais importantes da família real. A cobertura da BBC ela é muito importante, ela é praticamente o canal oficial para o anúncio desse tipo de morte. Eles só podem anunciar depois que o Palácio de Buckingham autoriza a BBC a fazer o anúncio. Então o anúncio da BBC é praticamente o anúncio oficial. E eles estão treinando, pelo menos por décadas, para o que aconteceu há alguns dias. Tudo foi perfeitamente preparado para que os jornalistas seguissem os protocolos estabelecidos pela emissora e London Bridge. Há uma série de protocolos, por exemplo, todas as equipes começam a receber o aviso de obituário categoria 1, quando há uma suspeita de que ele pode acontecer, então as pessoas começam a se dirigir para a emissora e tem que seguir uma série de passos. Esses passos eram simulados nos domingos, pelo menos uma vez por ano. A BBC era completamente, o prédio da BBC no centro de Londres era completamente isolado, as janelas fechadas com tapumes para não ter nenhuma confusão, ninguém achar erroneamente que um membro da família real havia morrido. E aí a BBC trabalhava com metade da sua equipe transmitindo a programação normal e com a outra metade treinando. Então eram simuladas coberturas ao vivo, eram passados filmes, documentários com a história da rainha ou do membro da família real que naquele dia tivesse sido simulado a sua morte. E tudo isso aparentemente funcionou, pelo menos pelo que eu assisti na cobertura. E pelos próximos dias, começou a contagem da operação até o enterro, que segue a padronização de dia D1, dia D2, dia D3 e assim sucessivamente por pelo menos 10 dias.